Agora são 6h14, trazendo o destaque para você aqui na Metropolitana sobre o programa Big Brother Brasil. No domingo, o apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o contato com os participantes ao vivo do BBB para ter uma conversa séria. E desde que Linda Quebrada entrou na casa do BBB 22, ela tem tido a sua identidade de gênero desrespeitada. Por isso, a gente vai falar mais sobre a transfobia. Eduardo Cardoso. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Transfobia. O assunto está em alta por conta da participante do BBB, Linda Quebrada, ter recebido um torpedo dentro do programa usando o pronome ele. O apresentador Tadeu Schmidt, inclusive, falou com os participantes sobre o assunto e pediu para que a própria Lin explicasse o porquê de sua tatuagem, que ela tem acima da sobrancelha com o pronome ela. Dr. Alexander Bess, psicólogo especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, explica o que é transfobia. Bom, gente, aqui quem está falando é Alexander Bess, sou especialista em saúde mental. Deixo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, todo o pessoal da produção. Vou estar falando aqui um pouquinho rapidamente sobre transfobia. Quando a gente fala em fobia, tanto em psiquiatria como em psicologia, é importante nós termos a noção de que todas e quaisquer fobias sempre são negativas, elas sempre são pautadas pela negatividade, seja elas de ordem social ou sejam elas de ordem psicológica. Uma ordem psicológica, por exemplo, a claustrofobia, que todo mundo conhece bastante, né? Que é o medo que a pessoa tem de entrar no elevador, que é o medo que a pessoa tem de entrar em algum lugar de espaço pequeno. Então muita gente não mora em apartamento por causa disso. Essa é uma fobia de ordem pessoal, psicológica. Quando a gente fala em fobia transfobia, já é uma questão de uma fobia social, né? Onde as pessoas entendem que isso é errado, onde na realidade não é errado. O errado é a pessoa ter a transfobia, ou a homofobia, ou a bifobia, ou qualquer outro tipo de fobia que seja em relação à sexualidade praticada por alguém. Quando a gente fala em sexualidade, é importante a gente entender que a sexualidade você não escolhe, você nasce com ela. Por isso que as pessoas se sentem como o direito que tem que se sentir a partir da identidade de gênero, que estão super certas elas estão atendendo um pedido que vem ali da sua mente, um pedido que vem do seu ser, né? Isso não está pautado demonicamente, isso não está pautado biblicamente, isso não está pautado em nada. A psicologia é uma ciência, e como ciência ela é soberana no estudo da mente humana. E o nosso aparelho mental sexual, ele é psicológico, jamais biológico. Então, quando uma pessoa, ela nasceu homem e ela quis realmente ser uma transexual, uma mulher trans, ela tem todo o direito de ser. Ela está atendendo um pedido dela, né? Uma questão própria dela com ela. Aliás, a sexualidade de cada um interessa só aquela pessoa e não opiniões ou preconceitos de esquerda ou de direita ou qualquer outro tipo que seja, né? A sexualidade é uma coisa pessoal e jamais deve ser pautada por preconceitos ou por pessoas que não têm habilitação no estudo da sexualidade para emitir alguma opinião. Então a transfobia é sim negativa, é crime, deve ser crime mesmo, entendida como crime, é errada, é preconceituosa. Então cada um tem direito a ter a sua sexualidade. A heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, qualquer outro tipo de sexualidade que venha a ser, são perfeitamente normais e têm que ser respeitadas. Isso é muito importante. O errado é a pessoa ser transfóbica, homofóbica, heterofóbica, bifóbica. Esse que é o errado. Então, a transfobia é a aversão que a pessoa tem aos transexuais. Lembrando que os transexuais que aderiram a essa
escolha de vida, eles estão atendendo a sua mente, ao desejo da sua mente. E por atender esse desejo da mente, simplesmente eles não têm conflitos. A partir do momento que você não atende a sua sexualidade, você vai ser uma pessoa muito mais neurótica do que você poderia ser se você a atendesse, né? E você vai viver sempre num conflito constante. Então, a transfobia é errada, as pessoas não devem ter fobia à transexualidade. Na dúvida, perguntem aos especialistas que estão habilitados em explicar o tema. Quem é que está habilitado? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e sexólogos. Apenas esses profissionais estão habilitados a discorrer sobre o tema. O especialista destaca que o caso exposto no BBB pela Lin serve de exemplo para quem não conhece o tema. Sim, é muito bom o caso exposto por ela, e é importante que dizer por ela e não por ele, porque ela se sente ela, e é assim que ela é ela, né? Então acho que é muito bom quando tem esses casos para as pessoas aprenderem um pouco mais, conhecerem um pouco mais e poderem se aprofundar no tema. Como eu falei anteriormente, é muito importante que, na dúvida, procure os profissionais habilitados, que são os psicólogos, as psicólogas, as psiquiatras, os sexólogos, as sexólogas, né, os psicanalistas. As psicanalistas são as únicas pessoas habilitadas a falar sobre sexualidade humana. Lembrando que a sexualidade humana, ela vale sempre a pena lembrar e relembrar, ela não é uma questão de escolha pessoal, e sim de nascença. Você está atendendo a um pedido que vem do seu cérebro, que vem do seu próprio ser, e atendendo esse pedido você vai ser uma pessoa mais realizada dentro do que a gente pode fazer na vida de realização. Lembrando que a perfeição nunca existe, né? Nunca existiu, nunca existirá, mas você pode viver da melhor maneira possível dentre as suas opções de vida. Então, a transexualidade dela é uma opção dela e compete só a ela, e assim seja. E ela está realmente ali aderindo àquilo que o seu cérebro ordenou para ela fazer. Então, casos como esse no Big Brother são muito importantes para que as pessoas aprendam sobre a sexualidade dos outros sem opinar, e sem opinar principalmente errado. O especialista destaca como podemos tratar o tema com as crianças. Bom, hoje em dia a gente vive na época da informação, né, na época da internet, então as informações hoje chegam muito mais rápido para todo mundo, inclusive para os adolescentes e para as crianças. A melhor etapa de começar, e deve ser começada, a conversar com as crianças sobre a sexualidade humana é a partir dos 11 anos, quando a criança está na 5ª série do primário, porque é aí que ela vai ter conhecimento e vai ter propriedades dentro do seu aparelho cognitivo, dentro do seu aparelho psicológico, dentro do seu aparelho intelectual, que também está em formação, em compreender o que é sexualidade. Então isso é muito importante. E até para ela saber o que é sexualidade, para mais para frente denunciar algum pedófilo, denunciar algum tarado. Isso sim é errado. A tara sexual é errada, a pedofilia, a tara sexual é uma atividade criminosa, a pedofilia é outra atividade sexual criminosíssima. Daria para a gente falar aqui horas sobre ela, né? O estupro é uma atividade também criminal, sexual. Essas são questões erradas, não a transexualidade, não a bissexualidade, não a homossexualidade, não a heterossexualidade. Então, cada um tem direito a ter a sua sexualidade do jeito que o seu corpo e a sua mente determinaram, sem ser chamada atenção, sem ser censurada, enfim, porque isso é uma questão de normalidade. A anormalidade é a pessoa ter fobia ou ter práticas sexuais como essas que eu citei, que aí sim é totalmente errado e é criminoso, né? A partir dos 11 anos de idade, todas as crianças têm condição de aprender na escola o que é sexualidade. Então isso é muito importante. É a melhor idade de conversar com a criança e expondo naturalmente ao longo do ano. Então o tema para as crianças tem que ser abordado, mas sempre após os 11 anos, que é onde a criança está preparada intelectualmente, pedagogicamente, para entender todas essas informações e entrar no mundo da sexualidade. Antes não seria
adequado com nenhuma criança. 11 anos é a idade ideal. O especialista avalia se o Brasil ainda está engatinhando em relação ao respeito das diversidades de gênero. Sim, o Brasil ainda está muito lento nesse aprendizado. Isso é uma questão que já existe há anos, mas estamos caminhando para um respeito maior. Acho que isso que é importante. Então, sempre, na dúvida, procure as pessoas certas, não procurem pessoas céticas, não procurem pessoas extremistas, não procurem pessoas radicais, não procurem pessoas apedeutas, ou seja, analfabetas, né, no tema, pessoas que desenvolvem o analfabetismo sexual é muito grande porque não sabe o que está falando. Então procurem sempre pessoas que estão totalmente habilitadas a tratar do tema e assim ter uma evolução intelectual melhor, mais acirrada. Então acho que isso é muito importante, sim. O especialista deixa o recado ao ouvinte da Rádio Metropolitana. Bom, o melhor recado que eu poderia deixar para o nosso ouvinte da Metropolitana é que sempre respeite a sexualidade do outro. Esse é o melhor recado que eu posso deixar. Respeitar a sexualidade do outro. Respeitando a sexualidade do outro, você não estará apenas respeitando o outro, mas você estará respeitando a você mesmo, a você mesmo. Então isso é muito importante. Né? Lembrando que cada pessoa é um indivíduo, ela com ela mesma, então ela não deve satisfação a ninguém, mas do mesmo jeito que ela tem o direito de escolher a sexualidade da vida dela, do jeito que ela nasceu, as pessoas têm o dever de respeitar essa escolha e assim fazer com que o mundo tenha menos conflitos e que o mundo tenha menos desavenças nesse sentido, através de preconceitos tão banais, de preconceitos tão incabíveis, né? Uma família, uma mulher trans, ela pode muito bem constituir uma família, e isso é família da mesma forma do que não a família tradicional. Então essa questão que a família é só pautada numa família tradicional, isso não existe. Isso é questão do século nem de 20, isso é questão do século 18, na realidade. Então respeitar realmente as opções de cada um, entendendo que cada um tem o direito de ser o que quiser ser, de acordo com aquilo que o seu cérebro determinou a pessoa a ser. Lembrando também que a sexualidade humana, ela se concentra no aparelho psicológico da pessoa e não no aparelho biológico. Então um abraço a todo o pessoal aí da Rádio Metropolitana. Edição de áudio, Hélio Júnior.